Olá, boa tarde. O Bora RN desta segunda-feira, 21 de dezembro, está começando. E essa semana, dando sequência ao revezamento, sou eu que estou aqui na Band e Heloísa está trabalhando de casa em home office. Hoje é o dia do solstício de verão, um dia específico do ano mais longo que os demais. O dia fica mais iluminado e por mais tempo. E hoje começa oficialmente o verão. Nessa estação, a temperatura aqui na capital pode chegar aos 33 graus. Vamos agora aos destaques de hoje. 4 homens invadem posto, explodem cofre e assaltam funcionários em Felipe Camarão. Reitor do IFRN, eleito há um ano, foi nomeado hoje. Ao vivo vamos conversar com o professor Arnóbio Filho. Fim do auxílio emergencial, vamos entender o impacto disso nas finanças e na vida social da população. Nota de R$200, você já viu? A gente vai mostrar a busca de uma repórter pela cédula nas ruas e nos supermercados. Água desperdiçada, a capital potiguar perde quase 60% da água distribuída para consumo comercial. E nessa semana de festas, como será a sua noite de Natal? Já decidiu como será o encontro da família? Esse dilema está nos comentários de hoje do jornalista Bruno Araújo. O Bora RN está no ar. A gente começa hoje com a notícia policial, porque nesta madrugada uma quadrilha explodiu parte de um posto de combustíveis no bairro de Felipe Camarão, aqui em Natal. Eles tentaram abrir um cofre com a explosão e ainda assaltaram os funcionários. Era madrugada, por volta das 3h30 da manhã, quando 4 homens invadiram esse posto de combustíveis que funciona 24 horas no quilômetro 6, na altura do bairro de Felipe Camarão. Estouraram tudo aqui agora. Agora mesmo. Cheguei quase na hora para abastecer. 2 funcionários estavam no posto. Um deles descansava próximo ao cofre quando os criminosos determinaram que ele se retirasse do local. Em seguida, os assaltantes instalaram explosivos e tentaram arrombar o cofre. Os explosivos destruíram parte da estrutura do posto, mas não foram capazes de explodir o cofre. Os criminosos, então, saíram do local, levando os pertences dos 2 homens que trabalhavam no estabelecimento durante a madrugada. Olha, esse é o último mês da parcela do auxílio emergencial e agora a gente vai ver quais serão os impactos disso nas finanças e também na vida social da população. O último pagamento do auxílio emergencial será no dia 29 deste mês. Quando os primeiros pagamentos do benefício começaram a ser realizados, o IBGE passou a fazer um levantamento específico chamado de Penário Covid. Dentre os dados constatados com as pesquisas, está o que mostra que as ajudas financeiras durante a pandemia, principalmente o auxílio emergencial, ajudaram a amortecer o impacto da doença, sobretudo nas famílias mais pobres. Os domicílios com menor rendimento mensal, que é de até R$50, nós temos um impacto gigantesco desse auxílio e uma grande diferença nos rendimentos. Tendo em vista que, sem o auxílio emergencial, o rendimento per capita mensal desses domicílios é em média de R$9. E com o auxílio emergencial, esse rendimento ele saltou para a casa dos R$185. Com a última parcela sendo paga este mês e a indicação clara de intenção do presidente Jair Bolsonaro de não prorrogar o pagamento do benefício, vem a preocupação de como vai ficar a vida dessas pessoas, já que a pandemia não acabou. Seria importante que ajustássemos medidas de compensação, outros mecanismos, outros benefícios. É claro que um auxílio emergencial tem um tempo de duração, por isso não seria emergencial, mas a questão é que a emergência ainda não passou. A situação de emergência ainda está em plena vigência. A pandemia ainda está numa situação muito crítica e isso com certeza vai ter efeitos na economia, vai ter efeitos também na sociedade, vai ter efeitos impactos sobretudo na população de mais baixa renda.
A taxa de desemprego ajuda a entender essa situação. No Rio Grande do Norte, mais de 242 mil pessoas estão desempregadas. Esse é um número que não muda de uma hora para outra, principalmente com a permanência da pandemia. E é por esse motivo que a existência do auxílio emergencial ou de outra medida que ajude a diminuir os impactos da pandemia se torna cada vez mais necessária. Não se trata apenas de um benefício que ajuda o indivíduo que recebe o benefício, mas ele ajuda a um conjunto maior da sociedade porque ele tem efeitos multiplicadores, né? O indivíduo, ele consome, quando ele consome, ele demanda produção, ele demanda outros empregos, né? Então você tem um ciclo virtuoso aí nesse benefício que acaba tendo uma multiplicação para outras camadas da sociedade. Falando em dinheiro, já se passaram mais de 3 meses do lançamento da nota de R$200. Você já viu uma? Ou melhor, você já teve uma na carteira? Eu vi uma vezinha só e nem minha era. Muita gente também ainda nem viu a cor da nota de 200. Parece que está mais fácil ver o lobo-guará por aí. Ela já foi filmada, fotografada, apresentada com solenidade. Mas quem aí já teve uma nota de R$200 no bolso, hein? Nunca vi de perto a cor dela. Apesar de uma nota tão feia, né? Mas tem um valor alto, né? Um coiote, né? Você sabe como é que ela é? Eu só sei que tem um lobo-guará, mas de resto não sei. Até ele, o lobo-guará em carne e osso, foi visto com mais frequência por aí depois de virar a estrela da nova cédula. Já a nota? Eu queria uma nota de R$200 para poder mostrar. Você tem alguma aí? Não tenho. Ainda não peguei ainda hoje. Será que ela tem? Não sei. Quer que eu pegue R$1? Ô, Monique, não tem uma nota de 200 aí? Ela também não tem. Tá difícil achar R$200 aqui. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos indo. Deixa eu ver se essa moça tem. Moça, com licença, você tem uma nota de R$200 aí? Oba! Você me empresta? Só para eu mostrar? R$200 num pedaço de papel. O governo lançou essa nota na tentativa de atender a demanda por papel moeda que cresceu aqui no Brasil com o pagamento do auxílio emergencial. A expectativa do Banco Central era disponibilizar 450 milhões de unidades de notas como essa aqui até o fim do ano. O Natal chegou, a circulação de moeda aumenta nesse período, mas para os brasileiros ainda é difícil achar uma dessa, viu? Até agora, cerca de 47 milhões de cédulas entraram em circulação. Isso é pouco mais de 10% do total prometido. Aí elas ficam mais raras. Para cada nota de R$200 na praça, existem 39 de R$100 e 55 de R$50. Sem falar que no comércio o que manda mesmo é o plástico, o cartão. A minoria, um percentual muito pequeno, fica para o pagamento em espécie. E quando se trata de uma nota grande como a de R$200, que está muito escassa no mercado, aí é que menos entra ainda. E quando ela aparece, hein? Vai ter que gastar, né? Tem que gastar, porque hoje em dia tá difícil, então não dá para ficar guardando muito dinheiro assim na carteira. Tem gente que não gosta. É o caso da Luciana, que tem um restaurante na Moca. Sempre é um problema, porque eu troco. E aí você tem que mandar um troco grande, volta uma nota grande, depois você não consegue trocar. Tem gente que guarda, mas a maioria faz mesmo, é como o seu Norberto. Só de memória, eu tinha uma de 200, mas já foi embora. Não teve jeito. Olha, depois de muita repercussão, a programação do Réveillon na Praia da Pipa, com festas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, acabou sendo mantida. Veja agora os detalhes dessa e de outras notícias. Uma nova decisão judicial autorizou a realização de uma festa de Réveillon prevista para acontecer entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, na Praia de Pipa, em Tibau do Sul. O evento havia sido suspenso por um juiz de Goianinha, atendendo a pedido do Ministério Público. Na nova sentença, o desembargador Amaury Moura Sobrinho afirmou que o juiz local foi de encontro ao decreto municipal que autorizou a festa com a condição do cumprimento de protocolos sanitários. Ainda segundo o desembargador, não há nada juridicamente que justifique a proibição do evento e cabe ao ente público, no caso a prefeitura, verificar e fiscalizar o cumprimento das medidas de segurança.
Pesquisa da FEComércio do Rio Grande do Norte aponta que a intenção de fazer compras para o Natal deste ano caiu quase 12% em Natal e 14% em Mossoró, comparando com 2019. 55% dos natalenses pretendem comprar e 51% dos moçoroenses têm a intenção de ir às compras neste Natal. Apesar da queda, o valor estimado para gastos nas duas cidades, o chamado ticket médio, é maior neste ano. Em Natal, os consumidores pretendem gastar R$ 316 em presentes, quase 2% a mais que no ano passado. Enquanto em Mossoró, o ticket médio passou de R$ 287 para R$ 298, um aumento de 3,6%. Ainda segundo a pesquisa, mais de 60% das pessoas entrevistadas pretendem usar o dinheiro para pagar dívidas ou simplesmente poupar. Começou a funcionar hoje a nova delegacia virtual da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A ferramenta vai ficar à disposição da população 24 horas por dia e é fruto de uma parceria com o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nessa primeira fase, a delegacia virtual possibilita a comunicação de 19 tipos de ocorrências, como furtos, extravios e crimes de menor potencial, como ameaça, calúnia, injúria, difamação e estelionato, mas também vai poder abranger outros tipos de crimes. Agora, assim que o registro do boletim de ocorrência é aprovado, o sistema envia o BO automaticamente para o e-mail do usuário. Não é mais necessário ficar acessando o sistema para ver se o BO foi aprovado. O site é o www.policiacivil.rn.gov.br e é só clicar no menu Delegacia Virtual. Nós mostramos aqui no Bora RN em agosto as paralisações no IFRN contra o reitor interino que assumiu o cargo em abril, nomeado pelo presidente da República, mesmo sem ter sido eleito em dezembro do ano passado, há mais de um ano. Os alunos do IF pediam a nomeação do candidato mais votado na eleição, Arnóbio Filho, que recebeu quase 50% dos votos na instituição. Depois de mais 4 meses, hoje foi publicado no Diário Oficial da União o decreto para nomear o professor José Arnóbio Filho, reitor do IFRN. E é com ele que a gente conversa agora, ao vivo, para saber como é que está a situação. Professor, boa tarde. Existe um prazo para essa nomeação? Como é que está a expectativa de vocês para finalmente essa nomeação tão esperada? Boa tarde, Mariana e os telespectadores da Band. Na verdade, nós já estamos aqui na reitoria. A nomeação é uma nomeação simbólica. Já saiu no Diário Oficial da União, desde o dia 18, foi publicado hoje. E nós já estamos aqui na reitoria, com nossa equipe, trabalhando desde as 8 horas da manhã, para que possamos, nesse momento, né, de final de ano, reverter algumas ações que nós consideramos como inapropriadas durante esse período do IFRN e tentar avançar nas ações dessa instituição centenária que ao longo da sua história tem transformado a vida da juventude potiguar. Então existe um prazo, se não me engano, de 5 dias para essa nomeação oficialmente acontecer, é isso? Não, nós já fomos nomeados. Já está tudo certo, já foi nomeado. Já foi publicado, na verdade, publicado hoje, mas a nomeação é do dia 18 de dezembro. Sim. Então nós já estamos sentados na cadeira na cadeira que é de direito do reitor eleito e empossado. Certo. Então, quais serão as primeiras ações, agora que está já sentado oficialmente na cadeira de reitor do IFRN? As nossas primeiras ações, fundamentalmente nesse final de ano, é fazer com que o orçamento que foi colocado para o ano 2020 ele possa ser executado, porque infelizmente a equipe pro tempore, que estava aqui à frente da instituição, não conseguiu executar todo o orçamento. Então, isso é um problema. Diante do momento que a gente precisa de mais orçamento, o orçamento do ano de 2020 não foi todo executado. Então, essa é uma ação número 1 da nossa instituição, da nossa equipe. E as outras questões que nós vamos discutir é a questão do ensino remoto, né, do ensino híbrido, da possibilidade da volta das aulas com o advento da vacina para o Covid-19. E também
uma maior aproximação com a sociedade, para que possamos mostrar efetivamente o que é feito no IFRN. E o grande desafio nosso, né, é tentar fazer com que a instituição volte ao patamar de abril desse ano e, a partir da chegada desse patamar, que a gente possa avançar nas ações do IFRN. Mas teve o pronunciamento do MEC, né, acerca dessas voltas das aulas presenciais já para março do próximo ano. Como é que vocês estão programando isso, né? Já tem alguma coisa mais concreta para os alunos? Não, na verdade a questão da volta presencial ela está condicionada diretamente à questão da imunização da população. Enquanto a população não for imunizada, a gente não pode tomar uma atitude como essa. Essa atitude de retorno das aulas sem imunização da população é algo muito temerário. Então, a gente, enquanto educador, enquanto instituição de ensino referenciada como IFRN, não podemos cometer um ato falho como esse. Agora, a gente precisa entender e avaliar e reavaliar todo o processo que está sendo feito agora nesse formato virtual. Então, é acompanhar, né, ver como é que esse plano de vacinação vai ser cumprido e depois disso aí vocês vão anunciar esse retorno presencial. Com certeza. Esperamos que até janeiro a gente comece a ter, né, as primeiras imunizações para que a gente possa verdadeiramente voltar à rotina da nossa instituição. Tá ok, então, professor, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte agora, né? São mais 3 anos pela frente, é isso? Não, são 4 anos. A gente fica até dezembro de 2024. Né? E aí eu queria, Sim, Mariana, porque teve um ano, esse ano, no caso, que não... É isso que eu quis dizer. Não. Mas esse ano não conta pra gente, não. Não conta pra vocês. Nosso mandato começa no último e vai até 21 de 2024. Perfeito. Eu só queria agradecer à comunidade do IFRN, aos alunos, professores e administrativos, por acreditar que a luta vale a pena. E que o reitor eleito tinha que ser o reitor empossado. Então deu certo a luta de vocês, mesmo que muito tempo depois, né? Mas deu certo. Muito obrigada. Então, professor, boa sorte. Obrigado. Obrigado. Tchau. Gente, você já sabe como vai ser a sua noite de Natal ou ainda está naquele dilema com a família? Encontrar ou não encontrar? Fica aí que no próximo bloco temos Bruno Araújo para falar sobre isso. A gente volta já. Natal perde quase 60% da água distribuída aos usuários. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Regional, que fez um diagnóstico dos serviços de água e esgoto referente ao ano passado. Com isso, nossa capital aparece como a terceira nordestina que mais perde água no chamado consumo comercial. O índice apontado pelo diagnóstico dos serviços de água e esgoto se refere aos dados coletados no ano passado e revelou que Natal é a terceira capital da região Nordeste que mais perde água na distribuição aos usuários. Porém, o diretor-presidente da companhia esclarece que esta perda não se refere a desperdícios, e sim a consumos não registrados. Cerca de 70% dessa perda de 56% em Natal, como se diz aí, é de perda comercial. O que é perda comercial? Ou furto da água, no famoso gato, ou a pessoa que não tem hidrômetro, que usa lá 30 mil litros e paga 10, esses 20 ele trata como perda, mas a família está usando devidamente ali esses valores, ou mesmo o hidrômetro medindo para baixo, só o que a gente chama de perda comercial. O diagnóstico também possibilita saber quais as áreas da cidade que mais ocorrem as perdas. Ridinha Nova, quase 90% de perda. Agora vai deixar a comunidade numa pandemia sem água, né? E o compromisso social. A gente fica tentando apaziguar a situação. Mãe Luísa, enorme, bem superior aos 56% que foi dito aí. Nossa Senhora da Apresentação, né? E em vários outros bairros, com perdas muito superiores a isso. Os levantamentos da CAERN são realizados durante todo o ano e enviados diretamente ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS. A partir da divulgação desses dados, é possível traçar medidas para combater a prática do consumo indevido.
Apesar dessas perdas impactarem diretamente na receita da companhia, que poderia, por exemplo, investir mais em infraestrutura com esse dinheiro, a população acaba também absorvendo prejuízos. Por isso, além das fiscalizações da própria CAERN, os usuários também podem ajudar a fazer com que os casos diminuam. Vamos contratar logo no início do ano o primeiro contrato de performance da CAERN, onde a gente faz uma parceria com o setor privado e se reduz a perda nesses locais, né? A empresa privada ficando com a parte desses recursos, repassando para a CAERN uma outra parte e trazendo um benefício para a sociedade. O uso racional da água beneficia a todos, né? O meio ambiente, porque a água é um recurso escasso, né? As pessoas, porque servem, né, para, até no momento desse de pandemia, proteger, né, dar segurança, trazer saúde, dignidade, né? A companhia que está entrando, os recursos e ela presta um serviço melhor, e o consumidor que tem lá também a sua conta reduzida, se bem cuidado, se fizer o uso racional da água. Agora a gente mostra como foi a diplomação dos vereadores eleitos de Parnamirim e do prefeito reeleito Rosano Taveira. Ocorreu na última sexta-feira em Parnamirim a solenidade de diplomação do prefeito Rosano Taveira e vereadores. A população nos garantiu um segundo mandato, consequentemente mais responsabilidade. O objetivo nosso agora em 2021 é entregar o saneamento de Parnamirim. É uma obra que já vinha rodando há 20 anos. Quem passou disse que ia entregar e não entregou, e nós vamos entregar o saneamento agora em 2021. Essa é a nossa meta principal. E segundo, melhorar a saúde do nosso município. Ao total, são 18 vereadores que constituirão a Câmara Municipal de Parnamirim em 2021, sendo 12 novos nomes e 6 reeleitos. As maiores bancadas são do PSC e do Avante, ambas com 3 parlamentares. Em seguida, estão Republicanos, Solidariedade e PSL, todos com 2 vagas. Vonei França foi o vereador mais votado, com 2.830 votos. As grandes bandeiras na campanha foi o empreendedorismo, a geração de emprego e renda. Então isso na Câmara a gente vai trabalhar muito forte junto ao Executivo para a gente melhorar os índices de empregabilidade. Nós estamos na semana oficial das confraternizações e a véspera do Natal é agora na quinta-feira. E o maior dilema das famílias é justamente fazer o encontro ou não. E aí, como é que as pessoas devem se portar? É isso que a gente vai conversar agora com o Bruno Araújo, jornalista, que toda segunda-feira está aqui com a gente no Bora RN para comentar essas notícias. Como é que tá, Bruno? Né? A gente está vendo o Brasil inteiro, não só as famílias potiguares, todo mundo sem saber o que fazer, encontro virtual, núcleo familiar apenas, família ou não inclui os idosos, sim ou não? Você está me ouvindo, Bruno? Está me ouvindo? Eu acho que Bruno não está me ouvindo. A gente vai tentar, então, rapidinho fazer essa conexão com Bruno Araújo para comentar justamente sobre isso. Estamos na segunda-feira, daqui a pouco é Natal, as pessoas têm que decidir finalmente o que é que vão fazer, né? Por exemplo, na minha família, minha mãe está me assistindo e ficou, meu Deus, eu reúno com os meus 2 filhos, afinal não moramos na mesma casa, ou seja, não estamos convivendo. Minha mãe mora sozinha, eu moro sozinha e meu irmão mora sozinho. E aí, a gente deve unir 3 lares diferentes, apesar de sermos apenas 3 pessoas, a gente escuta infectologista, né? Vê muitas mensagens correndo no WhatsApp também, com essas dicas, orientações do pessoal da área da saúde, cada um que tem uma opinião diferente. Inclusive, assistindo televisão nesses últimos dias, a gente vê essa discussão em alta, em pauta, para saber finalmente o que fazer, o que é melhor, né? Pensar, se reunir agora e se correr o risco, né? Se contrair a doença. E, Bruno, ajuda a gente aqui, para a gente entender como é que está isso aqui no nosso país, aqui no nosso estado e também, no seu caso, o que é que você decidiu fazer. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. De fato, Mariana, essa é uma dúvida que surgiu, inclusive, aqui em casa. A gente havia programado originalmente se reunir como a gente faz tradicionalmente no Natal e por precaução para preservar minha mãe, que tem algumas comorbidades, a gente decidiu que faremos as ceias separados e por videoconferência iremos bater o papo que bateríamos pessoalmente.
é uma garantia de que eu, que estou sujeito à infecção, não corro o risco de levar essa infecção para casa e acabar cometendo a minha mãe e irmãos pela doença. E eu falo isso porque cito um exemplo recente da Niciati Bruno, a atriz de pouco mais de 80 anos, que passou 10 meses enclausurada, recebeu uma visita, e justamente essa visita a pessoa estava sintomática, contaminou e, infelizmente, a atriz veio a óbito por conta da Covid. Então, é uma precaução que a gente precisa ter, porque é um dia só. Tudo bem que o Natal é uma data que a gente espera se reunir, se congraçar com as pessoas que a gente ama, mas é um dia só que a gente escolhe preservar para ter durante dias subsequentes. Então, inclusive, a Fiocruz disponibilizou uma cartilha com algumas orientações, como, por exemplo, se vai fazer, tenta fazer a reunião só com aquele núcleo das pessoas que já convivem diariamente juntas. Se for o caso, se você realmente for receber alguém, reúne um número pequeno, preferencialmente num lugar aberto, reúne-se de máscara, cada um leva uma sacolinha para guardar sua máscara e leve máscara reserva. A pessoa que vai servir a ceia, uma pessoa só serve os pratos para evitar que as pessoas fiquem tocando os mesmos objetos. Tentar ter o mínimo de cuidado possível para garantir que a gente consiga passar ileso por essa dificuldade toda que já levou tantas pessoas queridas de tanta gente. E mesmo dentro de casa, né, como eu estava citando o exemplo, por exemplo, com meu irmão e com minha mãe, da gente manter o distanciamento, né, evitar abraço. Tá todo mundo doido para dar um abraço. Eu estou morrendo de saudade de dar um abraço na minha mãe. Mas assim, a gente tentar se controlar, né? Eu acho que a gente vai, inclusive, eu estava conversando com a Heloísa, trazer a psiquiatra para comentar essa ansiedade, essa preocupação e esse controle mesmo, né? Que às vezes a gente deixa extravasar as emoções e esquece que o principal é a saúde. Exatamente, Mariana. Inclusive, vários psicólogos, psiquiatras têm sinalizado um dos problemas sérios desse período de pandemia é a fadiga, propriamente dita, psicológica, porque a gente fica enclausurado. Eu, particularmente, não abraço minha mãe há 10 meses. Meu contato com ela é sempre à distância, no mínimo 2, 3 metros, para evitar qualquer risco. Então, a gente precisa entender que, para se preservar e se proteger, é preciso que todos façam e engajem nisso. É um pacto social coletivo. Se um só se cuida e o outro não resolve. A gente precisa, metaforicamente, dar as mãos e proteger um ao outro. Porque essa é uma dificuldade que a gente só tem condição de superar enquanto coletividade, enquanto sociedade. Um só, neste caso, não resolve o problema. Perfeito, Bruno. Como tivemos o probleminha do áudio inicial, eu precisei ficar conversando aqui com as pessoas, reduzir um pouquinho o nosso tempo, mas na próxima a gente conversa um pouquinho mais, viu? Muito obrigada, Bruno. Um Feliz Natal para você. Dessa forma, como for, que seja um excelente Natal para todos. Obrigada. Obrigado a vocês. Um Feliz Natal para você, Mariana, para a Heloísa e para todos os telespectadores da Band. Um grande abraço e se cuidem. Obrigada, Bruno. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais às 12h20, o Bora RN na Band. Até lá!